Muitas vezes, mudar de país não sai exatamente da forma como planejamos. Nossa convidada de hoje mudou para Londres há 4 anos, acreditando que ia trabalhar como publicitária. Mas veja só que não foi bem assim. Hoje eu converso com Camila Kern, uma das líderes do grupo Mulheres do Brasil aqui na Inglaterra e agora empresária, fundadora do site Be Present, uma plataforma digital que envia presentes para quem mora longe. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Camila, muito obrigada por participar do programa hoje. Oi, Letícia, eu que agradeço. A gente tem muitas histórias para dividir, né, quando a gente vai morar no exterior, então está sendo um grande prazer. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar então com essa expectativa que você tinha quando mudou para cá de trabalhar em publicidade e que na verdade não foi bem isso que aconteceu. Você mudou com um filhinho pequeno, né? Já tinha morado em outros lugares. Faz aí um resumo para a gente entender como é que foi esse momento Londres na tua vida. Eu acho que é bem curioso, né? Na realidade, eu já tinha tido a possibilidade de morar fora. Na adolescência, morei na Austrália, depois... durante o período da faculdade, eu fui fazer um curso na UCLA em Los Angeles, morei lá quase 2 anos, já tinha morado em Hong Kong, já tinha morado aqui com meu marido em Liverpool, mas a gente voltou para o Brasil e tinha o sonho sempre de voltar para cá, a gente acabou tendo um filhinho, e voltei aqui com uma outra realidade, né, como mãe, e mesmo tendo todas essas experiências, os planos foram totalmente diferentes do que a gente imaginava. Então, realmente, mesmo com a experiência de ter morado fora, com essa nova realidade, esse novo papel como mãe de um bebê de 1 ano e meio, a minha expectativa de vir, de colocar o João Pedro numa nursery e voltar para o mercado de trabalho, foi uma coisa que não foi bem assim. Uhum. O que você achou mais difícil nesse período de adaptação com uma criança pequena? Você achava assim, não, vou colocar numa creche, uma nursery, como a gente chama aqui, e vou voltar para o mercado de trabalho? Era essa a tua expectativa? Exatamente. A expectativa era chegar e a gente, né, por ser em Inglaterra ter essa flexibilização, a gente sabe, né, que não é esse modelo de trabalho que a gente estava acostumado no Brasil, que são 8 horas, tinha muitas ofertas de trabalhos part-times, e também de nurseries muito, com um trabalho diferenciado, então eu realmente só achava que teria lado do ganha-ganha, né, mas as nurseries eram um preço absurdo, né, aqui em Londres a gente tem essa realidade do commute, né, então assim, quando a gente começa... Só para a gente explicar, o commute é o quanto tempo a pessoa demora para ir da sua casa até o trabalho. Isso, então a gente começou a ver que quando começou a colocar na balança que as coisas não eram bem assim, né, que para voltar para o mercado de trabalho, com certeza não tinha uma experiência internacional. O meu inglês, não me sentia confortável com o inglês, apesar de ter um inglês que eu considero bom, mas eu não me sentia segura e o lado da balança, mãe, profissional, expatriada, foi bem desafiador. Então, eu acabei desistindo de tentar voltar para o mercado de trabalho sem mesmo nem tentar, né? Essa foi bem a realidade. É engraçado a gente ter não sermos estimuladas a isso, acho que tem um pouco de medo, quando na verdade a gente vê no mercado de trabalho outras pessoas tão competentes quanto a gente, que voltaram para o mercado de trabalho, acho que são umas inseguranças mesmo de quem muda, né? Mas aí você é uma pessoa inquieta, e não conseguiu ficar parada, quer dizer, só o papel de mãe não foi suficiente, porque eu acho que quando a gente muda de país, eu falo por experiência própria também, a gente tem essa questão, comigo foi a mesma coisa, eu tinha 2 crianças pequenas e parei de trabalhar, mas a gente fica procurando coisas para fazer, né? Talvez não no mercado tradicional de trabalho, mas a gente tem força de vontade, quer fazer as coisas. E no teu caso, então, você foi para uma ONG, é isso? Ajudar uma ONG. O que aconteceu, né? Eu comecei a ver que aquela realidade, né, de ficar só em cima
da criança e também da realidade da casa e se adaptando, porque eu acho que é uma questão que a gente também tem quando a gente muda, a gente tem que entender que a nossa rotina não vai ser a mesma que do Brasil, né? Então, assim, tive que me adaptar, o que fazer com uma criança, porque eu me mudei em pleno janeiro, né? Então, assim, tava no auge do inverno, chuva, eu fiquei 4 dias sem sair de casa, porque eu dizia, não, tá muito frio e tá chovendo, como é que eu vou sair com uma criança? Aí eu comecei a ver que as mães saíam com um carrinho e com um plástico por cima. Aqui, chuva não é sinônimo de ficar em casa, muito pelo contrário, acho que é que eles saem para a rua, né? Exatamente, então, assim, eu precisei desse tempo de adaptação. Eu acho que a rede de apoio que se forma quando a gente está no exterior é uma coisa incrível que faz toda a diferença. Então, através de uma amiga que sabia que eu morava aqui nessa região onde eu estou, ela falou, eu conheço uma mulher que tem 3 filhos, ela é paulista, ela pode te dar dicas de nurseries, de como se virar, e isso a gente acabou estabelecendo uma relação bem próxima, e começou a vir, depois, com o tempo, essa insatisfação, né, de querer trabalhar, né, querer fazer alguma coisa, se sentir produtiva, retomar o seu lado pessoal, né, profissional, mas ela ainda com 3 filhos, né, ficava ainda mais difícil, porque aqui a gente não tem a rede de apoio, a avó, a tia, a prima, a babá, a gente conta muito com a gente mesmo, né, então, a gente, pelo histórico profissional dela, ela tinha uma experiência numa ONG do Brasil, na WWF, e com fundraising, né, com captação de recursos, e eu falei, eu tenho um trabalho que eu apoio já, que é o trabalho da ONG da Mulher em Construção, e muitos recursos vêm internacionais, por que a gente não une forças e daqui a pouco começa a captar recursos aqui para uma ONG brasileira? Então, tinha o propósito de ajudar o nosso país e a gente se reinventar e a gente também estabelecendo nossos horários. E começou a funcionar e foi super legal. Uma coisa puxa a outra, porque foi o trabalho nessa ONG que surgiu o convite para você ser uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo do Brasil, né, fundado pela Luísa Trajano, fundar o núcleo aqui da Inglaterra. É isso? Isso, foi exatamente isso. É incrível também quando a gente se dispõe a fazer uma coisa nova, as energias uma coisa vai puxando a outra, né? Uhum. Então, através desse trabalho que a gente estava fazendo de captar recursos para essa ONG no Brasil, veio o convite para a gente participar da primeira reunião do Mulheres do Brasil em Londres, aqui, e aí que começou a se criar essa relação até onde me trouxe até hoje, né? Camila, e com essa experiência no Grupo Mulheres do Brasil, o que você acha que a gente, quando muda de país, que a gente muda emocionalmente, né? Como mulher, como trabalhadora, como mãe, o que você consegue ver nesse grupo? Existe uma hegemonia? Então, todas nós estamos mais ou menos no mesmo barco? Eu acho que sim, eu acho que realmente a gente consegue ver uma grande identificação, independente do que foi o motivador dessa mulher, principalmente falando em mulheres, de virem para cá, para o Reino Unido. Então, a gente tem um estudo que foi desenvolvido pela Yara Evans, que é uma pesquisadora do King's College, que foi o que nos fez entender quem era essa mulher brasileira aqui em Londres para a gente poder responder, né? Porque o que a gente vê no grupo do Mulheres do Brasil, que hoje é um grupo que tem mais de 65 mil voluntárias espalhadas pelo mundo em núcleos internacionais, que hoje estão em mais de 20, a gente vê que a realidade de cada lugar é diferente. Então, o núcleo de Londres é diferente do trabalho do núcleo de Paris, que é diferente do núcleo que está na Ásia. Então, a gente realmente queria poder proporcionar um trabalho que tivesse voltado para essas mulheres. Então, através desse estudo, a gente viu que o grande motivador que estava por trás dessa realidade que foi mapeada foi mulheres que vieram acompanhar o seu marido, mulheres que vieram para estudar, mulheres que vieram também como expatriadas pelas suas empresas, e mulheres que estavam em busca de um desafio novo, muito de reinvenção de carreira também, né? Então, assim, mulheres que
não estavam felizes lá e queriam se reinventar nas suas carreiras aqui, mas que muitas vezes também não dá certo. Então, o que a gente vê em comum, né? Onde que a gente está nesse mesmo barco? Uma das coisas que foi muito interessante, que a gente tem trabalhado muito dentro do grupo do Mulheres do Brasil, que era eu não conhecia, eu tinha desconhecimento dessa, eles chamam de síndrome do impostor, né? Eu achei incrível, né? Eu acho que tem alguns livros já que estão trazendo sobre isso, tem um trabalho do Google que até a gente se inspirou para fazer, que as mulheres, diferente dos homens, não que os homens não sofram dessa síndrome também, mas é um número muito menor, mas que as mulheres têm esse sentimento de que elas nunca estão prontas, que elas nunca sabem o suficiente, ou que aconteceu alguma coisa na vida dela, mas foi uma questão de sorte e não mérito. Quando uma mulher vai aplicar para uma vaga, ela tem que se sentir 100% confiante, ou 90% confiante para aplicar. E já um homem, ele vê que ele está na metade, o resto eu dou um jeito depois. Então, assim, e quando a gente vira um expatriado, a gente perde muito da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa língua, das nossas referências, né? Quando a gente está no Brasil, eu sou a Camila, que estudou no colégio tal, que passava férias no lugar tal, sou filha do fulano, amiga da ciclana. Quando a gente chega aqui, a gente, praticamente, né? A gente nem sabe quem a gente é. Eu acho que a gente precisa de um tempo para digerir e entender quem é essa nova Camila, essa nova Letícia, essa nova Maria. Então, assim, a gente precisa desse tempo, e eu acho, o que eu vejo na beleza desse grupo é essa oportunidade de ver que essas questões que se passam não são só suas, são dessas outras mulheres também. Então, uma oportunidade da gente se fortalecer, muita troca, virar uma rede de apoio, porque, né, como tu mora fora, né, Letícia, tu sabe muito bem o quanto os amigos acabam virando a nossa família, o quanto os filhos dos amigos viram os primos que a gente foi. Então, eu acho que isso foi um presente na minha vida, e eu escuto isso muito de outras mulheres, porque a gente acaba chegando em pessoas que a gente não conheceria, não iria conhecer se não fosse o grupo, e essa oportunidade da gente se fortalecer, onde a gente trabalha hoje muito com empreendedorismo, porque a gente vê que as mulheres, até por essas questões que me fizeram virar empreendedora agora, e por eu não ter voltado para o mercado de trabalho, a gente vê que o empreendedorismo por necessidade, e não o empreendedorismo o empreendedorismo nato, né? Tá me faltando o termo agora, mas acontece muito com as mulheres, muito aqui. Então, assim, elas precisam se reinventar, elas precisam pagar as contas, elas precisam se virar, precisam se realizar, e muitas vão fazer o pão de queijo, o bolo, o laço do cabelo. Então, é muito legal, assim. Então, é uma das coisas que a gente trata muito aqui no Reino Unido, que a gente viu, até por essas pesquisas, era trabalhar muito a questão do desenvolvimento de carreiras, fortalecer essas mulheres para elas, mostrar para elas, não, o teu inglês não precisa ser perfeito, ou tu não precisa ter tudo isso, para fazer esse crescimento, e também do empreendedorismo, assim também como cultura, para a gente não perder os nossos laços, o bem-estar. Por exemplo, a gente está vivendo, né, um lockdown, uma realidade de temperaturas e de condições climáticas totalmente diferentes do que a gente está acostumando, a falta do sol, enfim. Eu gostaria que as mulheres conseguissem ter esse desenvolvimento que a gente está tendo. Eu produzindo esse podcast, nessa necessidade minha também de conversar com não só mulheres, mas homens também, sobre o que é ser imigrante, e acho que também no teu caso, posso estar errada, me corrija, mas esse grupo também te fortaleceu para o seu novo projeto. Agora você é empresária, né? Então, conta aí se ajudou mesmo ou não, como é que foi esse Olha, eu tenho certeza que isso, para mim, foi essencial, né? Eu acho que esse período de entender quem era a nova Camila,
a Camila que morava, a Cacá, né, muita gente, né, nem sabe meu nome, às vezes eu chegava nos lugares e dizia Carolina, eu disse, não, mas é porque eu sou a Cacá, né, e eu cheguei aqui e eu virei a Camila, né, eu acho que isso para mim já foi uma grande mudança, porque eu carrego o Cacá desde a segunda série, né, eu cheguei aqui, what's your name? Camila, né, então eu virei a Camila Kerr, para mim isso é uma coisa até, foi diferente, né, e esse grupo me ajudou a entender quem era essa Camila expatriada, com um filho, apaixonada pelo filho, mas querendo também voltar para o mercado de trabalho. E todas essas trocas, eu sempre fui empreendedora, a que viajava e trazia um moletom a mais para vender para amiga, porque estava na moda, aquele Ohio, e meu pai ficava furioso comigo depois. Eu sempre gostei dessa questão de venda, sempre tentei empreender, e já tive vários projetos, mas agora com essa realidade de expatriada, a gente começou a ver essa grande dificuldade de estar presente, né? Porque eu acho que uma das grandes dores que a gente tem como expatriados é perder eventos que acontecem no Brasil, seja o churrasco dos primos que se encontraram, que nem foi o meu caso, dos meus primos que se encontraram recentemente, o nascimento do sobrinho, ou uma promoção de uma amiga, ou a perda de alguém, né? Então, assim, isso era eu acho que é pelo menos falando por mim, é a minha grande dor, né? Da vontade de estar lá, e a distância não permite a gente estar lá. Então, na evolução dos empreendedorismo que eu tinha feito ao longo, encontrei com ex-colegas da SPM, aqui em Londres, e numa troca a gente começou a falar sobre isso, a ideia de que era um botão do abraço, com essa minha ideia que era os presentes com amor, que eu tinha um tempo atrás, há uns anos atrás, nasceu a Be Present, que nada mais é do que como a gente se fazer presente, estar presente em momentos e presentear para a gente expatriados. É um problema, né? Tem que sempre pedir para alguém... pedir para alguém presentear, alguém comprar, ou a gente entra em contato, mas daí às vezes não aceita o nosso cartão internacional. Então a gente tentou resolver um pouco sobre dessa questão. Estou super feliz, né? O projeto ele tinha uma realidade, um planejamento, mas, né, a vida de todo mundo mudou agora, né? Então agora, quando deu o coronavírus, a gente estava desenvolvendo um aplicativo, o nosso MVP, né, o nosso teste inicial, e quando a gente viu, a gente não vai poder esperar, vamos tirar a ideia do ar, então parou o aplicativo, trouxemos uma plataforma que hoje está um site, um site, e com os recursos mínimos do que a gente conseguia fazer em tempo, né, porque a gente já tinha, então, identificado essa necessidade do mercado, da realidade, do expatriado, da dificuldade da distância e da saudade, mas quando a gente viu o Covid, a gente viu, isso não é mais uma dor nossa, tá todo mundo distante, né, então a gente viu como uma oportunidade de trazer uma inovação, né, que garantisse a sobrevivência também de negócios, porque a gente viu que quem estava fazendo parte da nossa curadoria eram pequenos e médios empresários, e que muitos, mais de 80%, não vendia na forma digital, então a gente também se viu como uma ajuda na retomada econômica. A gente se sentiu até no dever de ter que tirar aquele projeto do papel, e isso vem acontecendo, e a gente está muito contente. Ainda é o início, né? É o início do início, tem muita coisa para acontecer, mas realmente eu estou num momento contente com a minha trajetória profissional e de um plano que era para ser assim, que foi, mas deu certo, foi para o lado certo. Acabou acontecendo, né? Se você pudesse resumir, o que você acha que Londres significa na tua vida? Olha, profundo esse. Eu acho que é muito como essas questões climáticas que a gente tem. Vou tentar fazer um paralelo. Eu acho que são muitos dias cinzentos, né? Mas quando os dias são ensolarados, realmente a gente são incríveis. Faz tudo valer a pena. Eu acho que a gente, como
dias muito difíceis, né? Como às vezes estar distante, querer poder estar com alguém, ou da realidade que a gente imagina e não é. Mas também tem coisas incríveis com essa oportunidade de morar no exterior, de morar numa cidade como Londres, com tudo que Londres pode oferecer. Então, eu acho que como tudo na vida é o equilíbrio, é a balança, nem tudo é perfeito, mas também nem tudo é imperfeito. Então, eu acho que é o aprender também a trabalhar melhor as expectativas. Concordo, eu moro aqui há 10 anos, eu concordo, é isso, a gente tem dias maravilhosos e períodos cinzentos também. E Brasil está no futuro? Voltar para lá? Olha, não sei, eu acho que isso é uma dúvida eterna, né? Eterna do imigrante, né? Eu acho que é uma dúvida eterna, e eu acho que isso é uma outra coisa, que estamos todas no mesmo barco, porque a gente está aqui, mas falta um pedaço, e quando a gente está no Brasil, também falta um outro pedaço do que a gente construiu aqui. Então, onde tem uma frase, né? Onde é o lar? Hoje em dia eu não sei onde é o lar, porque eu me sinto em casa em certos momentos aqui, mas quando eu estou no Brasil, eu também me sinto em casa, e não é preenchido. Então, assim, não quero ficar velhinha aqui, não consigo imaginar muito velhinha frio aqui. Não, muito frio, falta do calor, mas também acho que não é momento de voltar. Então, eu acho que é uma coisa que tá no radar voltar, mas quando é realmente uma grande incógnita. Que bom, então aproveite aí o seu tempo em Londres. Muito obrigada por participar do programa, dar o teu depoimento. Eu acho super importante o trabalho que vocês estão fazendo com mulheres do Brasil aqui na Inglaterra. E te desejo boa sorte também no Be Present, que é uma ideia super bacana para quem está longe. E para nós expatriados foi super legal, acho que também surgiu dessa tua própria necessidade, e acho que quando as coisas nascem da necessidade, elas são reais, verdadeiras, e elas dão certo. Então, boa sorte com o projeto, e muito obrigada por ter participado do programa. Eu que agradeço o convite, obrigada, e muito sucesso com Manda Brigadeiro, que eu não tenho dúvidas também que vai ser um canal muito importante para as pessoas se informarem do que é morar fora, e para as outras pessoas também se identificarem, né, com as suas realidades de expatriados. Estamos todos no mesmo barco, na realidade. Mesmo barco. Tá bom, muito obrigada, gente. Até a próxima com mais alguma história de algum brasileiro que mora aí em algum lugar do mundo. Até lá.